Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa, nosso vídeo vinculado à aula de número 3 desse mini curso, né, sobre o tema magnetohipertermia, essa técnica que pode ser usada num contexto terapêutico, auxiliar para o tratamento de pequenos tumores, e que está associada a um processo de indução por efeitos magnéticos de um aquecimento localizado nessa região tumoral, para tentar enfraquecer essas células cancerígenas e assim facilitar o processo terapêutico num contexto, né, em que a aplicação já está voltada para esse viés. Assim, na verdade, se a gente olha para a palavra assim, magnetohipertermia, é um aquecimento por efeito magnético, né? Como você vai usar esse aquecimento aí é uma questão já de aplicação. A gente ouve muito falar em magnetohipertermia no contexto, como eu citei, de tratamento de câncer, mas a física por trás da modelagem do mecanismo, né, que estaria associado a esse processo de aquecimento induzido por efeitos magnéticos, é uma física que não está assim, preocupada com a aplicação que nós humanos vamos dar para o fenômeno, né? E aí a minha ideia, assim, com esse mini curso é falar bastante sobre a aplicação, evidentemente, mas principalmente sobre o fenômeno e sobre a modelagem desse fenômeno usando ferramentas que seriam, assim, de compreensão, acredito eu, que tranquila, assim, para alunos de graduação, já num contexto de física, engenharia, coisa do tipo, né? Apesar de ser um assunto também que, como tema de pesquisa, já estaria já vinculado a um contexto mais de pós-graduação. Mas a ideia aqui desse mini curso é que a gente popularize um pouco esse tema e leve essas ideias, inclusive ideias vinculadas à história, né, do nosso processo de estudo sobre o tema, possam ser então compreendidas por um público maior, assim, né? Que também tem esse viés de divulgação científica. Então, na aula passada eu falei um pouco sobre esses dois artigos, esse artigo de 63, né, do Brown, e o trabalho de 67, que foi na verdade um contrato que a NASA fez com o Kaiser e o Rosenzweig para fazer um estudo sobre um líquido ferromagnético. Isso culminou na invenção desses ferrofluidos ou fluidos magnéticos formados pela adição de partículas nanométricas de material ferromagnético responsivas à ação de um campo, geralmente de magnetita, magnetita, algum óxido de ferro. E no contexto de um ferrofluido, o tamanho delas sendo nanométrico, isso implica em algumas questões físicas que partículas maiores não estariam ali associadas. Uma dessas questões é que essas partículas são partículas de domínio simples. Elas são muito pequenininhas, têm um domínio magnético único, e aí então elas estariam associadas a uma física muito acoplada, muito linkada, muito conectada com o que está acontecendo nesse líquido base em que elas estão imersas, que vai ter uma agitação térmica das moléculas, né, que vai resultar num processo de flutuações de origem estocástica dessa partícula pequenininha imersa no líquido, que vão ser resultado dessas colisões que acontecem a todo instante, dessas moléculazinhas do líquido base na superfície das partículas. Então a gente está montando aqui um cenário, né, que culmina. Primeiro ele parte desse artigo de 57, que é existem relatos na comunidade médica que você poderia usar pequenas partículas de ferro micrométricas com campo magnético oscilatório para esquentar linfonodos, isso pode ser interessante para combater câncer. Aí tem essa questão das partículas de domínio simples do Brown. Tem um trabalho da NASA que culmina nessa criação, na síntese, né, e na patente por parte do Steven Papel desse fluido magnético. E aí eu pulo já para o ano de 86, em que começam a surgir trabalhos já muito voltados a técnicas de medida de propriedades, né, de fluidos magnéticos. Esse trabalho do Fanning ele é particularmente interessante, galera da microeletrônica, engenharia elétrica, então é muito legal como esse tema é multidisciplinar, né? O primeiro artigo lá que eu mostro de 57 são médicos, né, cirurgiões. O Brown já é físico, aí vem a NASA, que é engenharia, tecnologia, e aí vem o Fanning da engenharia elétrica e microeletrônica, né? Que também tem assim, coautores da escola de física. Então
é um tema que a natureza dele é multidisciplinar, então não é estranho que eu, engenheiro mecânico, num departamento de engenharia mecânica, esteja aqui trabalhando com esse tipo de assunto. Mas o que eu acho interessante desse trabalho do Fanning, né, o que ele tem a ver com o magneto e hipertermia, aqui a gente tem uma técnica para medir uma propriedade que a gente chama de Complex Susceptibility of Ferrofluids. Então deixa eu pegar minha câmera e arrastar aqui e aumentar o tamanho dela no meu OBS Studio. O que seria essa suscetibilidade, perdão, complexa do ferrofluido? E aí já tem um pouco mais a ver com essa aplicação, com esse viés de magneto-hipertermia. A magneto-hipertermia, ela acontece porque eu vou aplicar sobre as partículas um campo magnético que vai variar no tempo, geralmente é um campo oscilatório, mas ele pode ter outras características, poderia ser um campo rotativo, mas ele tem que ter alguma característica de uma variação rápida no tempo. Então, se eu aplico um campo magnético oscilatório em alta frequência, quando o campo for aplicado sobre as partículas, elas vão querer se alinhar na direção do campo. Mas elas demoram um tempo para se alinhar. Quando elas começam a se alinhar, o campo meio que já mudou. E aí elas tentam acompanhar o campo, mas elas nunca estão em fase com o campo. Porque tem um lag, tem um atraso, tem um delay na resposta, porque essa escala de tempo que a gente chama de escala de tempo de relaxação magnética, ela é finita, né? Ela não é nula. Não é instantâneo que elas respondem. Então a gente pode pensar que vai ter uma parte da resposta desse material que vai estar em fase com o campo e uma parte da resposta que vai estar meio que fora de fase. E aí isso é um prato cheio para a gente usar uma abordagem usando variáveis complexas. Aí é uma questão assim de conveniência matemática, né? A gente pode inventar uma propriedade nova para esse material, que vai ser a sua suscetibilidade complexa, e aqui é importante que a gente define o que seria a suscetibilidade, né, e o complexa vem depois. Então, essa propriedade tem a ver com quão suscetível esse material é a se magnetizar, o que significa que se eu aplico um campo magnético no material que responde, ele vai se magnetizar na ação de um campo. O que seria essa magnetização, pensando em termos já bem físicos de um fluido magnético? Então feche os olhos e imagine comigo aqui que eu tenho um líquido, tem as minhas nanopartículas de material ferromagnético, são pequenos ímãs suspensos ali no interior desse líquido. Esses ímãs estão sujeitos à ação do movimento browniano, flutuação, etc. Então, em tese, eu a cada instante de tempo, na ausência de um campo aplicado, vou ter um dipolo que está para cima, um que está para baixo e tal, e elas vão ficar flutuando ali randomicamente, mas uma vez que eu aplico um campo sobre esse sistema, esse campo magnético ele vai gerar, isso é uma coisa muito bonita, porque é uma ação à distância, um torque em cima de cada partículazinha que vai tentar girar na direção do campo. Quem vai girar é o dipolo, na verdade, mas aqui a gente vai estar assumindo, a gente poderia assumir isso, que o dipolo gira junto com a partícula. Existe, na verdade, um critério para definir se isso vai acontecer ou não, né, que é a própria escala de tempo de relaxação magnética do material, mas a gente poderia assumir que o dipolo gira junto, né, em um dado limite ali. E aí, se essas partículas vão girar na direção do campo, eu vou ter um alinhamento médio desses dipolos numa direção preferencial que vai ser mais forte do que em outra. Então esse alinhamento é associado à magnetização do material. Ou seja, o material ele se magnetizou na ação de um campo. Tá? Então quando eu divido essa razão entre essa resposta, que é a magnetização, e o campo, eu teria uma suscetibilidade magnética, assim. Isso num regime, a princípio, na verdade isso é geral, na verdade. A questão é que essa propriedade ela pode inclusive variar em função do próprio campo, tá? Ou seja, não é linear necessariamente a relação entre a magnetização e o campo, né? Mas enfim, então eu poderia pegar essa resposta, essa suscetibilidade e falar, tá, tem uma parcela que vai estar em fase e uma parcela que vai estar fora de fase em relação ao campo. E a gente usa uma abordagem de variáveis complexas em que a parte real dessa
resposta complexa, essa suscetibilidade complexa, ela vai estar associada à parcela que vai estar em fase com o campo. E a parte imaginária é a parcela fora de fase. Isso é conveniente do ponto de vista matemático, e o que a gente vai ver mais para frente é que é justamente essa parcela fora de fase que vai ser interessante para a gente modelar a intensidade do processo de aquecimento associado a magneto e hipertermia. Mas é legal a gente ver que já nos anos 80 existiam pessoas medindo essa suscetibilidade complexa de fluidos magnéticos, de ferrofluidos. Então, a gente inventa o material, depois vem as aplicações que a gente vai dar para esse material e as formas de medir, caracterizar, tentar entender esse material. Isso mostra como é bonito, né? Esse processo de produção de conhecimento científico. E aí, a gente pode então minimizar a minha cara e pular aqui para um outro trabalho já no ano mais moderno, aqui a gente vai para 2001. Eu cito esse trabalho que tem esse título, Susceptibility of the Disordered System of Fine Magnetic Particles, a Langevin Dynamics Study. E esse é um trabalho do Berkov, cara, que é um cara, cadê minha setinha? Tá aqui pra cá. Que é um cara que eu cito bastante nas minhas pesquisas, do Berkov e do Born. E a palavra-chave aqui é Langevin Dynamics Study. O que é Langevin Dynamics, né? Porque eu vou aproveitar essa oportunidade de contar essa história e mostrar uma evolução típica do assunto por meio de artigos, autores, revistas científicas, mas para trazer também junto com isso conceitos que eu vou usar ao longo da minha exposição para a gente pintar assim um retrato na nossa cabeça desse fenômeno, de como que a gente modela esse fenômeno, né? A proposta aqui é divulgar esse assunto para que mais pessoas também trabalhem com magneto e hipertermia, ou queiram trabalhar junto comigo, cooperar aí. Enfim, eu preciso de aliados na minha saga, né, de avanço, de progresso nesse tema, assim. E aí essa palavra Langevin, ela vem em homenagem àquele cientista, né, o Langevin, contemporâneo do Einstein, se não me engano foi marido da Marie Curie. E aí, esse cara, o Langevin, ele trabalhava com equações diferenciais estocásticas. Se a gente pega, por exemplo, a segunda lei de Newton, que todo mundo deve conhecer aí, né, que estabelece aí que essa variação da quantidade de movimento de um corpo é igual ao somatório de forças que atua nesse corpo, e vai usar essa filosofia para modelar o comportamento dessas partículas suspensas, né, que estão ali no fluido magnético, eu vou ter que saber quantificar as forças que atuam nessas partículas. Então eu vou ter uma força gravitacional, vou ter um empuxozinho para cima, porque está no líquido e tal. Então tem esse empuxo líquido, né, que é o peso menos o empuxo. Vai ter uma força de origem magnética por interação dessa partícula com essa outra partícula. Então um dipolo percebe o outro. Se você pega dois ímãs e taca para cima, eles podem colar no ar, tem grande chance disso acontecer. Então existe uma interação de longo alcance entre esses dipolos que gera força ali, existe uma força campo-partícula e existe um mecanismo ali no contexto de partículas tão pequenininhas quanto nossas partículas magnéticas, que é esse movimento browniano, as colisões das moléculas do líquido base na superfície da partícula. E aí quando a gente vai então modelar isso computacionalmente, a gente vai usar uma segunda lei de Newton, mas a gente vai acrescer, vai somar, vai acrescentar ali, na verdade, a essa equação um termo vinculado a uma força browniana que a gente consegue ter uma estimativa de uma ordem de grandeza típica, que usando algumas teorias, né, que inclusive o próprio Einstein foi o cara que desenvolveu essas teorias matemáticas. No início do século XX, o Einstein publicou uns artigos assim muito finos, e inclusive o trabalho da relatividade especial, que foi o que ficou mais conhecido, apesar dele ter ganhado o Nobel pelo efeito fotoelétrico, mas ele também andou mexendo com o movimento browniano nesse mesmo ano, assim. E aí o que a gente faz é somar esse termo da força browniana, só que a gente multiplica por um vetor aleatório, no caso de simulação computacional, e a gente então transforma essa equação diferencial, que antes era determinística, numa equação diferencial estocástica. Uma equação diferencial que tem um termozinho ali, que cada hora tem um valor diferente. E a gente chama essa equação de Langevin, que é uma equação diferencial estocástica.
Langevin, então, por isso. Então, o que seria um trabalho de dinâmica de Langevin? Dinâmica de Langevin é uma técnica de abordagem desse problema que vai usar simulação computacional. E aí por isso que é interessante a gente ver, né, como começa uma coisa experimental, de repente a coisa fica teórica, naquele artigo do Brown, aí vem um trabalho prático aplicado da NASA, vem um trabalho experimental do Fanning, a gente pula para 2001 e começam a aparecer os trabalhos de simulação computacional, né, que são na verdade assim, talvez os que mais me interessam hoje em dia, assim, né? Até pela natureza da minha atividade, que é a simulação computacional. Então, a gente tem esse trabalho assim de 2001, em que o Birkhoff ele já faz um trabalho usando simulação de muitos corpos, ele colocava várias partículazinhas numa caixinha lá, calculava as forçazinhas, os torquezinhos, usando teorias matemáticas, né, já consolidadas do eletromagnetismo, fazia um modelo que não vai considerar tudo que existe, mas vai assumir certas coisas ali dentro e transforma esse modelo num código computacional para poder simular o comportamento de várias amostras de caixinhas de partículas magnéticas num contexto já aqui ainda de campo estacionário, não tem nada tipo de oscillatory field no título ou complex susceptibility. Isso aqui é um trabalho de campo estacionário. Aplica um campo estacionário, aí as partículas vão se alinhar, e aí por dinâmica de Langevin, por um estudo feito usando simulação computacional de muitos corpos e aplicando estatísticas, né, em cima desses momentos de dipolo individuais das partículas, ele estima o que seria essa suscetibilidade de sistemas desordenados de partículas magnéticas pequenininhas usando dinâmica de Langevin. E a gente começa então a usar esse tipo de abordagem para mexer com esse problema. Bom, tem já 15 minutos, eu vou encerrar por aqui a exposição de hoje, e na aula que vem a gente vai continuar navegando nesses artigos de magnetohipertermia, trazendo já trabalhos também mais modernos, com ratinho, já aplicado a um contexto de câncer, e vai ser importante que ao final dessa exposição da parte de revisão bibliográfica, a gente vai chegar para falar da modelagem matemática do problema com uma cabeça já um pouco mais aberta em relação a essa história toda. Então, agradeço a presença de vocês nesse vídeo do canal e a gente se vê no próximo vídeo do Ciência e Brisa.